Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, professora de Química. Hoje nós vamos falar sobre ligação metálica. Bom, as ligações metálicas, elas são um pouco mais diferentes do que a ligação iônica e covalente que nós já vimos, tá? Ela não tem uma representação eletrônica e a sua representação estrutural depende de conhecimento mais profundo de retículos cristalinos, tá? Os metais em geral, eles são representados por seus símbolos, sem indicação da quantidade de átomos envolvidos, que é muito grande. Então, no caso da estrutura de um metal, todos os átomos são iguais, tá? Então, vai ser sempre essa mesma coisa. A gente não vai ter que ficar fazendo aquelas ligações igual a iônica e a covalente. Vai ser sempre isso daqui. As ligações entre os metais é de natureza metálica. As ligações entre os átomos, né? Elas são de natureza metálica e corresponde a um grande deslocalização dos elétrons envolvidos na ligação, conhecido como um mar de elétrons ou elétrons livres, igual vocês estão vendo aqui. Bom, essa representação ela se chama mar de elétrons, é uma ligação metálica. O que acontece aqui? Galera, se vocês olharem lá, por exemplo, o metal que é o alumínio. O alumínio, ele só tem 3 elétrons. Quando você tem 3 elétrons, você precisa ser bonzinho e doar eles, correto? E quando você doa, você fica positivo, você está sendo bonzinho, está ficando positivo. Então, é o seguinte, ó, esse daqui seria um átomo, ele doou os seus elétrons, certo? Doou os 3 elétrons que ele tinha, ele ficou 3 mais. E para onde que vai ficar quem vai ser o negativo? Se eu só tenho ligações com AL aqui, cada bolinha dessa daqui é um AL. Ou seja, doou, tá sendo bonzinho. E aonde que fica o negativo? Onde é que ficam os elétrons? Os elétrons, eles ficam livres, circulando em volta do cristal. Então, aqui é como se a gente tivesse um cristal. Tá vendo? As bolinhas verdes é positiva, tá? Ou seja, o alumínio doou, ele ficou positivo. E as bolinhas pretas é onde os elétrons estão livres circulando por meio do cristal. Então, vai ser sempre dessa forma, por isso que a gente não vai ter tanto exercício como a ligação iônica e a ligação covalente, ok? Bom, aqui vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos metais, que nos retículos, né, cristalinos dos metais, cada átomo está circundando por 8 ou 12 outros átomos, tá? Isso apresenta um elevado número de coordenação, tá? Igual eu mostrei para vocês lá no cristal. Como um conjunto é formado por átomos do mesmo elemento, as atrações são iguais em todas as direções. Uma lâmina, uma barra ou um fio de cobre são constituídos por inúmeros cátions de cobre, tá? Cercados por um mar de elétrons, que foi o que eu mostrei para vocês. Sendo agregado a apresentação apenas por cobre, que é o símbolo desse elemento, tá bom? Aqui tem uma fotinha do cobre, que aparece de diferentes maneiras. E agora, vamos falar um pouquinho sobre ligas metálicas, tá? Elas são resultantes da união de 2 ou mais metais, ou de metais como não metais, tá? Mas com predominância dos elementos metálicos. O aço, ele é uma liga metálica ferrosa e que ocorre a união entre 2 átomos de ferro e de carbono, tá? Essas propriedades mecânicas desse tipo de liga depende da concentração de carbono presente. Quanto maior a concentração de carbono na liga, melhor sua resistência mecânica, tá? Essas ligas metálicas não ferrosas, como o próprio nome já diz, não contém a sua composição ferro. O latão é um exemplo desse tipo de liga. A sua composição contém cobre e zinco. E as ligas de cobre são comumente moles e dúcteis, tá? O zinco, ele aumenta a sua resistência e dureza. Então, um exemplo de latão, ele é utilizado na fabricação de instrumentos musicais, tá? O latão, que provavelmente é de cobre e zinco, como eu disse pra vocês, tá? São mais moles, por isso que dá pra fazer essa forma aqui, né?
Enfim, aí também nós temos o bronze, que também ele é um exemplo de liga de cobre. Ele é mais resistente que o latão, e aí ele pode conter em sua composição estanho, alumínio, silício e níquel. Além de sua resistência térmica, ele apresenta elevada resistência à corrosão. E, por exemplo, uma liga de bronze, ela é utilizada na fabricação dos sinos, tá? Bom, isso aí foi só pra gente falar um pouquinho sobre as ligas metálicas. Acredito que deu para entender bastante essa parte do mar de elétron, onde os elétrons ficam livres, né? E é isso, obrigada. Até a próxima aula.